Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, tem o privilégio hoje de receber a professora Joelma Kremer. Joelma, além de professora, é também pesquisadora, entre outras coisas, né, Joelma? Entre outras coisas, porque nós mulheres temos uma multiplicidade de tarefas no dia a dia, mas eu tenho sido professora a maior parte do meu tempo nos últimos anos. Mas tu também és bem inquieta, bem dinâmica, desde que eu te conheço, que isso eu acho que é uma característica tua, né? Sempre fazendo mil coisas. Sempre fazendo mil coisas. E uma coisa, já que você falou desde que você me conhece, eu queria aproveitar para te dizer que a minha admiração por você, ela cresceu muito no momento da minha vida profissional. Imagina. Quando eu era professora da tua filha, e num determinado momento a gente teve uma rusga, né, eu e sua filha, e você veio conversar comigo no sentido de entender e de me apoiar, inclusive, na postura que eu tive. Então, eu vejo hoje que falta muito isso para os pais. Os pais, muitas vezes, eles vêm contrariar o professor, né, na defesa do filho. E naquele momento eu percebi o quanto você era uma mãe valorosa, porque você, né, conseguia pesar as coisas, e muitas vezes a gente já é atacado muito diretamente, né, por uma postura que a gente tem eventualmente com algum aluno. Nossa, eu nem lembro disso já. Que legal. Mas eu também fui professora a vida inteira, né? Tenho 4 filhos, também criei-os praticamente sozinhos, porque eu viuvei muito cedo. Sim. Então é uma coisa também que dá uma bagagem diferente pra gente, né? Exatamente. Porque uma coisa é tu compartilhar a educação dos filhos e outra coisa é tu ser responsável por ela sozinha. Exatamente. Mas a minha trajetória profissional, ela não assim... Embora, quando pequena, eu brincasse de escolinha e tivesse aquela coisa de, eu quero ser professora, talvez foi o meu segundo desejo profissional, porque o primeiro era ser costureira, já que eu tinha uma tia que costurava, e a gente sempre busca referências nas pessoas que estão próximas. Sim, e certeza. Ela era uma costureira de sucesso, digamos assim. A segunda foi essa vontade de ser professora, que até foi adiada por um tempo em função das próprias condições que a gente vê que os professores enfrentam no Brasil. Então, o meu primeiro curso superior que eu iniciei foi Geografia, que eu gostava muito de Geografia, e eu comecei a fazer esse curso. Só que daí eu percebi, na época eu trabalhava na Eletrosul, e eu percebi que dentro da Eletrosul eu teria pouco espaço para atuar como geógrafa, e como professora de ensino fundamental e médio eu não me via muito naquela época, né? E acabei optando então por mudar a minha carreira, a minha trajetória para a administração, que foi onde então eu obtive, né, o meu bacharelado, e atuei em empresas por um bom período, desde estatal, passando por empresas privadas. Até uma coisa que muitas vezes me questionam, mas como que você saiu da Eletrosul, né, uma empresa onde você tinha estabilidade, uma empresa onde você poderia estar atuando até o final da sua carreira. Que muitos sonham em entrar. Que muitos sonham em entrar, e eu tive essa oportunidade e acabei desistindo porque eu não estava feliz lá, né? E surgiu uma outra oportunidade, na época eu fazia administração na ESAG, na UDESC, lá em Florianópolis, e um dos professores chegou e falou assim, temos uma vaga para trainee na Souza Cruz. E como eu não estava muito feliz com o meu trabalho na Eletrosul, eu fui ver o que era essa oportunidade, e eles me contrataram, enfim, né, quiseram me contratar. Eu pedi um afastamento temporário inicialmente da Eletrosul, e daí eu gostei muito de trabalhar na iniciativa privada e pedi efetivamente demissão da Eletrosul. Na Souza Cruz? Na Souza Cruz, eu fui trabalhar, daí eu trabalhei na Souza Cruz até me formar, e a gente vai fazendo escolhas, né, tomando decisões na nossa vida, que vão sendo impulsionadas pelo que está acontecendo naquele momento. E quando eu terminei o ensino superior, eu estava na Souza Cruz. E eu teria que escolher entre ir para São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas eu era noiva na época. E o meu noivo, na época, ele estava em Florianópolis, trabalhava na Caixa Econômica Federal, enfim, e não iria sair de Florianópolis. Então eu escolhi mudar de trabalho para não seguir essa minha carreira dentro da Souza Cruz. E nessa eu trabalhei na Matrix Internet, quando a internet estava iniciando. A Matrix até teve uma filial aqui em Lages, a gente abriu uma franquia na época aqui, que eu estava lá.
Mas em seguida surgiu uma oportunidade para trabalhar no sistema Coca-Cola, na Vonpar. E eu acabei indo para a Vonpar pela experiência que eu poderia adquirir numa empresa que a gente reconhece como internacionalmente famosa, né, pelos seus produtos, pelo seu marketing, e a área de marketing me interessava bastante. E lá eu acabei definindo um pouco da minha carreira como professora na sequência. Porque eu, quando estava na Vonpar, um determinado dia eu encontrei um ex-professor na rua, que eu digo que é meu mestre, meu grande mestre, o professor Mussi. Ele já tinha sido uma influência importante no momento de eu trabalhar na Souza Cruz, porque ele que apresentou essa vaga para a gente, né, na faculdade. E nesse momento ele me questionou, por que você não faz um mestrado? E eu, nossa, eu posso fazer o mestrado? Como é que eu faço para fazer o mestrado? E ele me ensinou os caminhos que eu precisava percorrer para fazer esse mestrado. Eu segui esses caminhos, consegui passar numa prova que a gente faz na administração, que se chama prova da ANPAD, né? Passei na entrevista e acabei fazendo o mestrado e mudando, então, o meu percurso profissional para a academia. Mas é isso que eu sempre falo, né? Quem tem experiência já de sala de aula percebe esses potenciais e então pode orientar, né? Exatamente. Claro, quer dizer, ele percebeu o teu potencial para isso e já te orientou para seguir esse caminho. Eu acho que ele percebia que eu, quando fui aluna dele, fui uma aluna estudiosa, talvez. Né? Claro. Porque eu sempre digo que eu sou estudiosa, né? Tem gente que diz, você é inteligente. Não, eu não sou inteligente, eu sou bastante esforçada, né? Porque tudo o que eu consegui até hoje em termos de formação acadêmica teve um esforço, teve um custo, claro, né? Teve um investimento de tempo, etc. Então... e horas de leitura. De horas de leitura. Isso talvez seja uma vantagem, eu sempre gostei muito de ler, muito. Eu viajo muito, né? Pela leitura, eu sempre tenho vários livros de cabeceira. E eu me espanto até quando uma pessoa diz que não gosta de ler, porque eu acho que a leitura é uma coisa como é que pode, fantástica. Eu também não entendo. Agora, essa minha mudança de trajetória profissional tem a ver um pouquinho com a questão do feminismo e de como as mulheres são tratadas dentro das empresas, né? Em vários momentos na minha atuação profissional, em todas essas empresas que eu atuei, seja na Eletrosul, que era uma estatal, na Souza Cruz eu era a única mulher em Florianópolis no período que eu trabalhei lá, não existiam outras mulheres, né? E depois, principalmente na Vonpar, o que eu senti? Que o espaço de crescimento para as mulheres dentro dessas empresas, ele é muito pequeno, né? A gente percebe que as políticas que não estão escritas, mas que são políticas que estão lá colocadas pela cultura da empresa, elas restringem bastante o crescimento da mulher. E, além disso, as que conseguem superar essas barreiras, muitas vezes ainda são taxadas por atributos, né, por adjetivos que não são bons nem de serem mencionados. Né? Então, questão do muito preconceito ainda. Bastante, né? Preconceito. Né? E daí essa mudança da minha trajetória para a vida profissional, de trajetória na vida profissional para a acadêmica, me trouxe para Lages a primeira vez, que foi quando nós nos conhecemos na Favest, na época, que hoje é a Unifacvest, né? Onde eu trabalhei por 6 anos. De onde, Joelma? Eu sou de Antônio Carlos. Antônio Carlos é uma cidade que fica do lado de Biguaçu, que fica do lado de São José, do lado de Florianópolis, né? Então, da casa do meu pai até o centro de Florianópolis dá 30 quilômetros, é muito perto, mas a cidade não é muito conhecida porque ela não fica exatamente na beira da Mas BR. Esses teus olhos super azuis que dá um pouco de céu e de mar? Na verdade, tem muito de mata, né? Porque eu cresci no meio do mato. Eu sou filha de agricultores, os meus pais eram agricultores. Não de origem? De origem alemã. Alemã. Então vem daí. Não, meu pai é Kremer, minha mãe é Gesser. A minha origem está aí em sobrenomes de origem. Na verdade, Antônio Carlos fica do lado de São Pedro de Alcântara, e São Pedro de Alcântara foi a primeira colônia alemã de Santa Catarina, quiçá do estado de Santa Catarina, ou quiçá do sul do Brasil até, né? Eu não tenho muita certeza disso, mas é uma das primeiras colônias alemãs do Brasil. E eles, na verdade, desceram em Desterro, o antigo Desterro, que hoje é Florianópolis, né? Sim, Nossa, a minha tataravó lá, ela morreu no caminho, né? E eles tinham 2 filhos, e esses filhos, os Kremers, né? Claro que daí tem todas as outras gerações, a gente vai herdando o nome do pai, e isso talvez faça com que a gente se interesse muito mais, às vezes, pelo sobrenome do pai do que da mãe, enfim. Mas foi o mesmo grupo, né? O mesmo grupo que chegou lá. Mas aí tu chegaste à Favest.
Cheguei à FAVEST em 2002, né? Em 2002, assim, eu defendi o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado lá na UFSC, e na semana seguinte eu já estava em Lages, trabalhando em Lages, porque eu recebi uma proposta muito interessante. Aliás, eu agradeço muito à FAVEST pela oportunidade que me deram na época, né? Eu tinha experiência profissional em empresas e tinha tido uma experiência na UFSC como estagiária docente, trabalhando um ano, né, como estagiária docente do meu orientador. Mas eles me deram a oportunidade de trabalhar com algumas disciplinas, muitas de início, inclusive, né, eu tinha carga horária completa. E ali na FAVEST também que a gente teve contato com o programa de doutorado da PUC São Paulo, que foi onde eu acabei, que nós somos juntas, né? Passamos no teste de proficiência em francês, tá lembrada disso? Com certeza, nunca vou esquecer. E eu acabei levando a cabo, né, esse curso, e eu sou doutora hoje em Ciências Sociais e Antropologia, e eu defendi uma tese sobre sociedade do consumo, né, consumerismo, enfim, desenvolvimento sustentável, e eu tenho trabalhado um pouco com isso até hoje, né? Essa questão do desenvolvimento sustentável me apresentou a tal da logística reversa, o problema do lixo, etc. E foi com esse projeto que eu submeti um projeto de pesquisa ao CNPq em 2014, quando eu cheguei em Lages, de volta, porque eu trabalhei na FAVEST por 6 anos, e surgiu uma oportunidade para eu sair de Lages, e eu resolvi acatar essa oportunidade, e acabei indo para Indaial, onde eu fiquei 7 meses numa outra instituição. Depois acabei ficando 5 anos em Joinville também, trabalhando numa instituição coordenando o curso de administração. De Joinville, em função de bons resultados conseguidos no ENAD, o nosso curso era ENAD 5 lá, o curso que eu coordenava, felizmente, né? Mas não só por competência minha, mas por uma equipe de profissionais fantásticos que nós tínhamos, e por uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que é um nome bastante reconhecido no Brasil, né? Então, daí me chamaram para ir para a Universidade Positivo, em Curitiba, onde eu fui coordenar um curso com 1.200 alunos, que era mais do que todos os alunos que nós tínhamos no campus lá em Joinville. Foi um desafio bastante interessante, que foi abreviado por esse meu retorno a Lages, porque eu fui nomeada para assumir essa vaga num concurso público, e eu resolvi de novo mudar minha carreira do privado para o público. Gente, eu sou geração Y, embora tenha nascido geração X. É isso. Fala um pouco para nós assim, dessa diferença e características que a geração X apresenta e da geração Y. Então, que hoje muita gente fala, mas na verdade as pessoas não têm isso bem claro, né? Então, nós temos a geração Baby Boomers, né, que é a primeira que foi caracterizada aí, né, do pessoal hippie da década, que hoje, na verdade, são a turma de 60, exatamente, né? Que são as pessoas que hoje têm mais recursos financeiros e que acabam, né, decidindo as políticas públicas das empresas, etc. Enfim. Após essa geração veio a geração X, da qual eu pertenço em termos de nascimento, né? Essa geração Baby Boomers e X ainda tinha uma postura de ter um único emprego, né, ou de ter poucas mudanças na trajetória profissional, digamos assim. Tem gente que tem até orgulho de ter um emprego só na carteira, exatamente, né? Eu já tenho a segunda carteira. Então, como a minha vida profissional, digamos assim, ela é o centro da minha vida de uma maneira geral, que é, digamos, a seara da minha vida onde eu obtive mais sucesso, e a gente vai... Que você priorizasse também, né? Que eu priorizei, exatamente. Então... Eu vejo assim que você tem que estar muito feliz no que você está fazendo, né? Você tem que estar se realizando com aquilo que você faz no dia a dia. E sem dúvida, quando eu mudei de empresa para academia, eu já senti uma mudança fantástica em termos de realização. Porque estar em sala de aula para mim não é nem trabalho. Estar em sala de aula para mim é lazer, né? É um hobby. Quando a gente ama o que faz, exatamente, passa a ser lazer, né? Passa a ser prazeroso. Claro que a gente acaba, né, pelo perfil, se envolvendo em outras atividades burocráticas, administrativas. Então, até nos últimos anos eu fiquei menos em sala de aula do que eu gostaria, né, porque eu assumi coordenação, e coordenação normalmente a gente acaba se envolvendo mais com as atividades burocráticas do curso. Mas eu sempre priorizei muito nas coordenações que eu estive esse relacionamento pessoal com os alunos, né? Então, eu tenho retornos fantásticos, assim, de estudantes que dizem: professora, uma mensagem
que me comoveu até, porque ela falou: você sempre acreditou em mim e hoje eu sou trainee da Whirlpool, né? E estou me mudando para São Paulo. E ser trainee de uma empresa como a Whirlpool você concorre com 1000 pessoas por uma vaga muitas vezes, né? E realmente eu vi desde o início que a menina, ela era uma menina tinha potencial. Que tinha um potencial fantástico, já era fluente em inglês, que é uma coisa que é bastante relevante, né? Quem não é fluente em inglês nem consegue concorrer nessas vagas. E ela era muito estudiosa, muito dedicada, né? E eu falava para ela: nossa, você tem potencial, vai. E ela conseguiu, e daí me passou uma mensagem muito bacana. Teve uma outra interferência também que eu fiz na vida de um estudante, que por coincidência era também filho de um professor que trabalhava comigo, que ele estava meio que se desviando na empresa e como eu que tinha indicado ele para uma vaga de estágio na empresa, o cara lá que contratou ele falou assim: ó, Joelma, a gente gosta dele tecnicamente, mas em termos de comportamento ele não está legal. Então a gente está pensando em desligá-lo por conta do comportamento, ele fica no celular o dia todo. Então, eu tomei a liberdade, eu nem precisava fazer isso, né? Mas eu tomei a liberdade de chamar o pai para conversar e contar isso, e o pai fez uma intervenção, e o menino acabou não sendo desligado, foi contratado depois pela empresa como consultor. Hoje ele é consultor sênior e está no Chile. E quando ele foi para o Chile, o pai escreveu também uma mensagem linda para mim, dizendo assim: você fez a diferença na vida do meu filho, porque você não precisava ter tomado aquela decisão naquele momento, né? Mas, como você tomou aquela decisão, eu pude intervir e nós pudemos dar um direcionamento para a carreira dele, que certamente faz com que ele esteja melhor hoje, pelo menos profissionalmente, do que estava naquele momento. Isso em que ele estava. Isso é super gratificante. Né? Então, assim, muitas vezes já fui questionada, né? Por que você saiu lá da Positivo, né? Você estava coordenando o curso. Até eu pedi em termos salariais também, né? Por assumir essa função pública, porque o funcionalismo público, ele te traz a vantagem de que você só vai ser demitido se você realmente fizer alguma coisa muito errada, né? Se você te dá estabilidade, né? Ele me dá essa estabilidade que muitas pessoas buscam e priorizam, né? E essa escolha, ela traz prejuízos financeiros para quem está bem posicionado no mercado. Mas você às vezes tem que pesar, né? Em que momento da minha vida que eu estou, o que eu quero para o meu futuro. E felizmente eu fui muito feliz, porque assim que eu cheguei no IFSC, eu tive essa oportunidade fantástica de participar do edital e de ir para a Finlândia, né? E a saída para a Finlândia realmente foi uma abertura de... E o que era? Era concurso? Na verdade é um edital onde eles estavam selecionando professores da rede técnica, né? Então, só para a gente entender um pouco, hoje o MEC, ele tem a CETEC, que é a Secretaria Tecnológica, que cuida dos institutos federais e de todos os assuntos ligados à tecnologia. E tem a outra parte do MEC que cuida das universidades, né? Tem uma parte que cuida do ensino fundamental, que estabelece as diretrizes, enfim, que está em discussão aí agora o novo modelo, etc., né? Então a CETEC, ela tem editais, ela tem uma área que se chama NEP, que eu até estou desenvolvendo agora um trabalho para eles lá em Brasília, a DOC, né? Eu estou indo para lá por algumas semanas para fazer esse trabalho, que eles fazem convênios com instituições de fora do país, e uma dos países que eles têm convênio é com a Finlândia. Por que Finlândia? Finlândia é considerada a terra do Papai Noel, né? Frio, distante, etc. Pouco povoada. Pouco... Só que é uma... Sem a geração Y, está saindo todos, né? Na verdade, hoje eles estão passando por um desafio lá, que é desenvolver economicamente o mercado interno, para que os jovens fiquem lá, né? E a Finlândia, ela é considerada referência, na verdade, em termos de educação, né, mundial, né? Nos testes PISA, lá eles têm conseguido bons resultados aí nos últimos anos. E o que é incrível é que esses resultados são conseguidos não por conta de que eles estimulem a competição entre os estudantes, eles não estimulam a competição. O modelo de ensino deles é colaborativo, então é diferente do modelo americano. Quando eu estava lá, inclusive, foi feita uma matéria na Veja sobre, né, a Finlândia, e a gente até acabou sendo entrevistado nessa matéria. E uma das coisas que a repórter insistentemente perguntava para a diretora lá da universidade que eu estava era: e a competição, e os índices, e os rankings? E ela respondia calmamente: nós não estamos preocupados com rankings, nós não estamos preocupados com índices, nós estamos preocupados com a formação dos nossos alunos. E a nossa visão é colaborativa e não competitiva. Então é meio louco isso, né? Como é que você está
nos melhores, né, entre os melhores do ranking se você não promove essa competição. Né, talvez aí seja um ponto de reflexão para a gente pensar, né, nos nossos modelos de ensino. Com certeza. Né, porque não é pela competição, talvez, que se consiga, né, somente bons resultados. E aqui no Brasil a gente tem uma cultura ainda, né, bastante ligada a competir, o melhor é premiado, o melhor, né, tem algumas questões ainda. Até porque nós nos baseamos no modelo americano, né? Norte-americano. Exatamente. Como muitas outras áreas também, né? E a gente teve então a oportunidade, nós fizemos um curso de capacitação, né, onde nós nos deparamos com as metodologias que eles utilizam lá na Finlândia em termos de educação. Então, metodologias baseadas em estudos de problemas, em desenvolvimento de projetos, muitas metodologias já fundamentadas no e-learning, né, que é na verdade, lá eles não têm educação à distância no modelo que a gente tem aqui, de educação à distância pura, que o aluno faz um curso totalmente à distância. Mas eles utilizam muito as ferramentas do ensino à distância, baseadas na eletrônica, né, na internet, para dar suporte ao estudo, às atividades desenvolvidas em sala de aula. Então, tem muitas ferramentas, eu até fiz um curso para os professores aqui do campus, baseados nessas ferramentas, e tenho a intenção até de promover um curso agora de formação inicial continuada para professores que tiverem interesse em conhecer um pouco dessas metodologias, né, fundamentadas na eletrônico, no uso de ferramentas da internet, que hoje podem ser utilizadas em aplicativos, em tablets, até pelo próprio celular. A gente pode dar uma aula hoje estimulando o uso do celular. Né? Então, aquela briga que o professor tem hoje, assim, guardem o celular, não tragam o celular, e que as escolas muitas... Eu posso fazer uma aula, competir, né? Eu posso fazer uma aula onde eles utilizem o celular. Trazer para auxílio, né? Exatamente. Então, né, com jogos, enfim, tem N possibilidades. Joelma, e hoje tu estás, então, no IFSC? Isso. Como? Hoje eu sou professora, né, do ensino básico, técnico e tecnológico. Eu atuo nos cursos principalmente, nesse semestre especialmente de agronegócio e no bacharelado em ciência da computação, que nós temos já 2 cursos superiores, né, o bacharelado em ciência da computação e engenharia mecânica, que começou agora. E nós temos os cursos técnicos em agronegócio, agroecologia, análises químicas, biotecnologia, mecatrônica, eletromecânica, e tem um que eu esqueci agora. Informática. 7, diz que número 7 é um número, né, cabalístico. Cabalístico, enfim, E nós temos muitas opções de formação inicial continuada, corte e costura, maquiagem, informática, tem o Mulheres 1000, né, o Mulheres 5, educação afirmativa. Então tem programas bem interessantes, né? Nós até fizemos um que eu participei diretamente no semestre passado, quando eu voltei da Finlândia, a gente fez uma formação para os professores que tinham interesse em serem diretores das escolas municipais, que haveria eleição no final do ano, como efetivamente houve, né? E eles, para se candidatarem a esse curso, eles precisavam passar por essa formação dentro do Instituto. Foi uma experiência muito interessante, porque a gente não só ensina, a gente aprende mais que ensina muitas vezes, né? Porque eu tive a oportunidade de ter contato com essas experiências nas escolas municipais, que esses professores que estavam fazendo o curso traziam para a gente também, né? Das dificuldades, dos desafios, né? Do dia a dia da escola, enfim. Então, pois é, meu bem, mas com essa tua dificuldade de falar, né? Já estamos chegando no programa final. Na verdade, eu estou assumindo a coordenadoria de relações públicas, de relações externas do IFSC, e me coloco à disposição, inclusive, né, qualquer demanda que a comunidade, as empresas, professores tenham do IFSC, por favor, façam contato. O nosso telefone é 3221-4200, né? É só ligar, pedir para falar comigo, ou entrar no site, enfim, do Instituto, lages.ifsc.edu.br, que nós teremos o maior prazer em atender, né, a comunidade, e eu vou estar, inclusive, prospectando essas relações nesse período. Que bom. Então fica aí o teu recado final, né? E nós queremos te agradecer pela presença. Não deu tempo de nós falarmos muito da Finlândia, né? Nem da geração Y, mas fica para uma próxima vez. Já fica aqui o convite. Muito obrigada, Maria Valtair. Foi um prazer estar aqui com você, sem dúvida nenhuma. Imagina, o prazer foi nosso te escutar e aprender contigo, né?
Um grande abraço. Muito E para você que esteve conosco, um grande beijo e até a próxima semana. Estamos encerrando o Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher. Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas a